E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Alessandro Galdino e estou aqui para mais um vídeo para gravar um conteúdo bastante interessante, ok? Vamos lá. O que eu vou apresentar hoje vai ser um assunto de geometria euclidiana no plano. O responsável por esse trabalho é o professor Antônio Josimar e o curso de licenciatura em matemática em Patu, no campus avançado de Patu. Vamos lá. O primeiro assunto, pessoal, é quadriláteros notáveis. Hoje eu vou tratar um pouquinho, pessoal, sobre quadriláteros notáveis, tá certo? Eu vou explicar algumas propriedades e suas definições, tá certo? E os quadriláteros notáveis, pessoal, estão classificados em paralelograma, quadrado, retângulo, losango e trapézio, ok? Eis aqui as figuras geométricas, uma imagem bem nítida representando essas figuras geométricas, ok? Aí, por que quadriláteros? Qual a definição de quadriláteros? São polígonos com 4 lados, tá certo? Ambos esses polígonos que eu acabei de citar, ambas essas formas geométricas vão possuir 4 lados, tá certo? Essa é uma característica muito notável. Agora, por que notáveis, certo? Por que notáveis? Porque ambos vão possuir também características especiais. Por exemplo, a característica do retângulo é diferente da do quadrado, tá certo? Ele é uma forma geométrica diferente. É só que vai haver uma relação, vai haver uma equidade, uma igualdade em algumas características. Vocês vão me entender no decorrer dessa aula. Tá ok? E o primeiro de todos, pessoal, vai ser o trapézio, tá certo? Basicamente, o que é um trapézio? É um quadrilátero ou um polígono que tem dois lados paralelos, tá certo? O conceito de paralelo é que está na mesma direção. Por exemplo, o lado DA é paralelo ao lado CB, tá ok? E o lado DC é paralelo ao lado AB. Como diz aqui nessa definição, o AD é paralelo, olha, essas duas tracinhos significa que é paralelo ao lado CB. Então, a próxima característica dele, uma propriedade dele, é que se você somar os dois ângulos de um trapézio, vai resultar em 180 graus. Vem comigo aqui, olha aqui essa definição. O ângulo A somado com o ângulo D equivale a 180 graus, tá ok? Vamos com calma. Se eu pegar esse ângulo aqui, o A, e somar com o ângulo D, vai resultar em 180 graus, ou seja, A mais D é igual a 180 graus, tá bom? Na geometria plana tem uma definição para isso. Diz que quando dois ângulos são somados e equivalentes a 180 graus, eles são nomeados por ângulo suplementar. O que é um ângulo suplementar? É a soma de dois ângulos que resulta em 180 graus. Do mesmo jeito é o ângulo C, tá certo? Esse ângulo aqui, o ângulo C somado com o ângulo B, certo? Ambas essas somas, se eu somar o C com B, vai resultar em 180 graus. Não importa o tamanho do C e também não importa o tamanho do B, tá ok? Vai sempre resultar 180 graus. Resumindo, se eu somar o ângulo A com B, com C e com D, vai resultar em 360 graus. Tá bom? O próximo quadrilátero notável é o paralelograma. Tá ok? O que é um paralelograma? É um quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos, ok? Por exemplo, o lado AB é paralelo ao lado DC. Tá vendo? O que é paralelo? Lembrando, é uma reta que está na mesma direção que a outra. É uma semirreta que está na mesma direção que a outra. E o lado AD é paralelo ao lado BC. Tá bom? Uma propriedade é que a soma de seus ângulos vai resultar em 180 graus. A soma de dois ângulos vai resultar em 180 graus. É do mesmo jeito que a do trapézio, tá ok? É quase a mesma coisa. Se eu somar, por exemplo, o ângulo A mais o ângulo D, vai resultar em 180 graus. E se eu somar o ângulo B mais o ângulo C,
também vai resultar em 180 graus. Tá bom? Como eu coloquei nessa definição aqui, soma dos ângulos A mais D igual a 180 e o ângulo B mais o ângulo C vai resultar em 180. Tá bom? É bem simples e bem fácil de entender. Uma outra propriedade é que ele vai possuir ângulos opostos iguais, tá bom? Por que ângulos opostos iguais? Olha, o ângulo D é oposto ao ângulo B. Do mesmo jeito, o ângulo A vai ser oposto ao ângulo C. O que é que diz a propriedade? Diz que os dois ângulos vão ser opostos, ou seja, os dois ângulos vão ser iguais. Os dois ângulos opostos vão ser iguais. O ângulo D vai possuir o mesmo valor que o ângulo B. E assim como o ângulo A também vai possuir o mesmo valor que o ângulo D. Vamos supor que esse ângulo D vale 30 graus. Pela lógica, quanto que vai valer o B? 30 graus. E se o ângulo A valesse 40 graus? Pela lógica, o ângulo C também vai valer 40 graus. Tá ok? Outra característica bem marcante nele é que os lados opostos vão ser iguais, tá bom? Por exemplo, o lado AB vai ser igual ao lado DC. Note que há um traço aqui, há um risco. Significa que esse lado é igual a esse lado. Ou seja, esse lado é oposto a esse. Do mesmo jeito, o lado AD é igual ao lado BC. Tá ok? Então, essa propriedade é verdadeira. Os lados opostos são iguais. Continuando, pessoal, a nossa aula, vamos para agora o retângulo. O que é um retângulo? Um retângulo é um quadrilátero que vai possuir 4 ângulos de 90 graus, certo? 4 ângulos de 90 graus. O ângulo A vai valer 90 graus, assim como o B, assim como o D e assim como o C, tá certo? O A, B, C, D vai valer 90 graus, ambos os ângulos. Como eu coloquei nessa definição aqui, o ângulo A igual ao ângulo B, igual ao ângulo C, igual ao ângulo D. Ambos esses ângulos vão resultar em 90 graus, tá certo? Ele vai possuir uma propriedade igual ao do paralelogramo. Como assim? Os ângulos deles, os ângulos opostos vão ser iguais, tá certo? Por exemplo, o ângulo A vale 90, se o ângulo A vale 90 graus, o ângulo C também vai valer 90 graus. Por quê? Porque eles são ângulos opostos. O ângulo B vale 90 graus, o ângulo D também vai valer 90 graus, tá certo? Os lados deles vão ser... os lados opostos vão ser iguais, tá certo? Lados opostos iguais. Esse lado, por exemplo, o lado AD é igual ao lado BC. Eu vou colocar até um risco aqui. AD é igual ao lado BC. Assim como o lado AB é igual ao lado BDC. O lado AB é igual ao lado DC. Ou seja, os lados opostos vão ser iguais. Eles vão possuir dois pares de lados paralelos. Como assim? AB e DC é paralelo a AD e BC. Tá ok? Dois pares de lados paralelos. E a soma de dois ângulos internos vão resultar em 180 graus. Se eu somar o ângulo A mais o ângulo B, vai resultar em 180 graus, certo? Como eu falei lá no paralelograma, vai ser chamado de um ângulo suplementar. O que é um ângulo suplementar? Dois ângulos somados resultam em 180 graus. O losango, pessoal. O que é um losango? É um quadrilátero que vai possuir 4 lados iguais, tá certo? Por exemplo, o lado AB é igual ao lado BC, que posteriormente vai ser igual ao lado CD, que posteriormente vai ser igual ao lado DA. Os 4 lados vão ser iguais. Ele vai possuir lados opostos paralelos. Por exemplo, o lado AB é paralelo ao lado CD. Tá ok? O lado AB é paralelo ao lado CD. Assim como o lado AD, que é esse que eu estou marcando agora, é paralelo ao lado BC. Tá ok? E a próxima propriedade, para fechar, ele vai possuir diagonais perpendiculares. O que eu quero dizer? Eu quero dizer
que ambas as diagonais vão fazer um ângulo de 90 graus. Esse termo perpendicular significa que algo está fazendo um ângulo de 90 graus. Por exemplo, deixa eu só apagar aqui com minha borracha. Se eu passar uma bissetriz entre A e C, como vocês estão vendo aí, e se eu passar mais uma entre B e D, eu vou fazer o quê? Um ângulo de 90 graus. Tá vendo? Aqui também está formando um ângulo de 90 graus, do mesmo jeito aqui e aqui. Tá bom? E o último, pessoal, é o quadrado, tá certo? O quadrado é o quadrilátero com 4 ângulos e lados iguais. Ou seja, ele vai possuir 4 ângulos iguais, né? O ângulo A, o B, o C e o D é igual. E ambos os lados também são igual, tá bom? Pela lógica, se eu somar, vai valer 180 graus, tá ok? Isso é uma característica para todos os quadriláteros, tá bom? Olha aqui essa propriedadezinha. Diz que todas as propriedades anteriores, o quadrado vai possuir todas. Como assim? Ele vai possuir a propriedade do trapézio, do retângulo, do paralelograma e do losango, né? Por exemplo, ele vai ter 4 lados iguais, né? Os 4 ângulos vão ser iguais. Se eu somar todos os seus ângulos, vai resultar em 360 graus. E se eu somar 2 ângulos, vai resultar em 180 graus. Tá bom? Isso daqui que eu acabei de colocar agora é uma recapitulação. São 2 propriedades de todos os quadriláteros. A primeira diz que a soma de todos os ângulos internos de um quadrilátero equivale a 360 graus. E um quadrilátero vai possuir 4 lados e 4 ângulos, tá bom? Essas 2 características servem para todos os quadriláteros, tá ok? Então, pessoal, vamos lá agora resolver alguns exercícios acerca de quadriláteros notáveis, ok? Então, gente, vamos lá. O que a questão quer? Determine o valor de x nos casos. Temos a letra A e temos também a letra B, ok? E essa forma geométrica é um losango, né? Um losango. De imediato, qual é a primeira coisa que nós temos que notar? Vocês lembram que na explicação da parte de losango, eu disse que a soma de todos os ângulos resulta em 360 graus e a soma de 2 ângulos resulta em 180, né? Vocês lembram disso? Então, o que é que você vai fazer? Você vai somar todos os ângulos e vai igualar a 360 graus. Por que 360 graus? Porque a soma de todos os ângulos é igual a 360 graus. Assim diz a propriedade dos quadriláteros. Vamos com calma, vai. 80 graus, né? Mais 110 graus, mais 50 graus, mais x é igual a 360 graus. Tá ok? Certo. Vamos primeiro somar os números e depois a variável. 80 mais 110 mais 50 dá igual a 240 graus, né? Mais x igual a 360. O 240 vai passar para lá negativo, né? E vai ficar como? X vai ser igual a 360 graus menos 240 graus, né? X vai ser igual a 360 menos 240, resulta em 120 graus. Ou seja, achamos o X da questão. Tá bom? Questão de letra B. Imediatos aqui vemos um retângulo, né? O que é um retângulo? É uma forma geométrica que tem 4 lados, né? 2 paralelos. 2 pares paralelos. Do mesmo jeito da questão A, da alternativa A, eu vou tentar resolver a B. Você vai pegar todos os ângulos e igualar a 360 graus. Como é que vai ficar? Vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu posicionar aqui a câmera. X mais 30 graus, né? Mais x mais 20 graus
mais x, né? Mais x mais x mais 10 igual a 360. O que é que você vai fazer? Você vai somar primeiro as variáveis e depois os números. Tem quantas variáveis? 1, 2, 3, 4. 4x mais 30 mais 20 mais 10 dá 60, igual a 360 graus. Tá ok? O 60 está somando, vai passar para o lado de lá negativo. Então vai ficar 4x vai ser igual a 360 menos 60, né? 4x vai ser igual a 360 menos 60 dá 300. X vai ser igual a 300 dividido por 4. Então para cá, x vai ser igual a 70 graus. Perdão, 75. Achamos o valor do x. E essa foi a nossa questão de quadriláteros notáveis. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Valeu!